Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho de histórias mágicas. Preparem-se para embarcar em uma jornada fascinante, porque hoje vamos reviver um clássico atemporal que nos ensina lições valiosas sobre beleza, inveja e o poder do amor verdadeiro. Estou falando de uma história que encanta gerações e nos faz sonhar. Branca de Neve era uma vez em um reino muito distante, onde as paisagens eram de tirar o fôlego e os castelos se erguiam majestosos. Vivia uma jovem de beleza incomparável. Seu nome, Branca de Neve. E não era pra menos. Sua pele era de um branco imaculado, tão pura quanto a neve recém-caída nas montanhas mais altas. Seus lábios, esses lábios, eram de um vermelho tão vibrante que pareciam pintados com o mais intenso sangue. E seus cabelos, negros como o ébano polido, emoldurando seu rosto com uma graça que cativava todos que a viam. Mas nem tudo era conto de fadas nesse reino. Branca de Neve vivia sob o teto da sua madrasta, uma rainha de beleza notável, mas com uma vaidade que não conhecia limites, e uma crueldade que gelava a alma. Essa rainha possuía um objeto muito peculiar e poderosíssimo, um espelho mágico, e todos os dias, sem falta, ela se postava diante dele, com sua pose altiva e um brilho de expectativa nos olhos, e proferia a famosa pergunta: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho, fiel à sua natureza de apenas dizer a verdade, sempre respondia, com uma voz etérea e ressonante: Minha rainha, tu és a mais bela de todas! Não há igual em todo o reino. E a rainha se deleitava com essa resposta, sentindo seu ego inflado e sua posição de beleza suprema reafirmada dia após dia. Mas a verdade é que o tempo passa para todos, e a beleza da juventude de Branca de Neve começava a brilhar mais intensamente. Então, um dia fatídico, a rainha fez a mesma pergunta, com a mesma confiança de sempre. Mas a resposta do espelho foi diferente, e suas palavras ecoaram no salão, de forma que a rainha jamais esperaria. Minha rainha, és bela sim, mas Branca de Neve é muito mais. Imaginem o choque, a fúria que tomou conta da rainha. Seus olhos se arregalaram, seu rosto se contorceu em uma expressão de pura inveja e ira. Como assim? Alguém mais bela que ela? Isso era inaceitável. A partir daquele momento, a inveja corroeu seu coração, transformando-o em pedra. Ela não podia tolerar a existência de Branca de Neve. Sua beleza era uma afronta, uma ameaça ao seu reinado de vaidade. Tomada por uma raiva avassaladora, a rainha convocou seu mais leal caçador e, com uma voz fria e implacável, ordenou-lhe que levasse Branca de Neve para o mais profundo da floresta e se livrasse dela para sempre. E para provar que a tarefa havia sido cumprida, ele deveria trazer o coração da jovem, o caçador. Um homem robusto, mas com um coração gentil, obedeceu à ordem. Embora seu espírito estivesse pesado, ele levou Branca de Neve para a densa floresta, onde as árvores se erguiam como gigantes, e a luz do sol mal conseguia penetrar. Quando chegou o momento de cumprir a terrível ordem, ele olhou para o rosto inocente e assustado da princesa. Seus olhos, tão cheios de vida e bondade, tocaram o coração do caçador. Ele não conseguiu. A pena e a compaixão foram mais fortes do que o medo da rainha. Com a voz embargada pela emoção, ele implorou a Branca de Neve que fugisse, que corresse para o mais longe possível e nunca mais olhasse para trás, pois sua vida estava em perigo. Ele forjou a evidência para a rainha e deixou a jovem à própria sorte na vastidão da floresta. Branca de Neve, com o coração palpitando de medo e tristeza, não pensou duas vezes. Correu. Correu sem destino, por entre as árvores imponentes, galhos que pareciam dedos esqueléticos e sombras dançantes. Correu até que seus pulmões ardessem e suas pernas fraquejassem. Finalmente, exausta e desorientada, ela avistou uma clareira, e no meio dela, uma visão que lhe deu um fio de esperança. Uma pequena cabana aconchegante, que parecia a saída de um livro de contos. Com um misto de apreensão e curiosidade, Branca de Neve se aproximou, e ao espiar pela janela, viu que a porta estava destrancada. Ela entrou, e o que encontrou lá dentro era simplesmente encantador, mas um tanto peculiar. Tudo era minúsculo,
As cadeiras eram pequenas demais para uma pessoa adulta. A mesa era diminuta. As camas pareciam feitas para crianças. E até os pratos e talheres eram de um tamanho reduzido. Era óbvio que ali viviam criaturas pequenas. Mas quem seriam elas? Branca de Neve, esgotada da fuga e da fome, decidiu que precisava de um lugar para descansar. Ela encontrou 7 pequenas camas enfileiradas e, apesar do tamanho, juntou algumas delas e adormeceu profundamente, vencida pelo cansaço. Enquanto isso, os verdadeiros moradores da cabana estavam terminando seu dia de trabalho. Eram 7 anões alegres e trabalhadores, que passavam suas horas nas profundezas das minas de diamantes, extraindo pedras preciosas. Zangado, Atim, Dengoso, Feliz, Soneca, Dung Mestre, cada um com sua personalidade única, voltavam para casa, cantando e rindo, ansiosos por uma boa refeição e um merecido descanso. Ao entrarem em sua cabana, porém, foram surpreendidos por uma cena que jamais esperariam. Uma linda jovem estava dormindo serenamente em suas camas. Ficaram intrigados e um pouco assustados a princípio, mas a doçura do rosto de Branca de Neve rapidamente os acalmou. Quando ela finalmente despertou, os anões a rodearam, curiosos. Branca de Neve, com a voz ainda um pouco trêmula, contou sua triste história, desde a inveja da rainha até sua fuga desesperada. Os anões, com seus corações de ouro e cheios de compaixão, não hesitaram. Eles, que viviam em sua pequena comunidade de harmonia e trabalho, decidiram que Branca de Neve deveria ficar com eles. Ofereceram-lhe abrigo, proteção e sua amizade incondicional. Em troca, Branca de Neve se dedicava a cuidar da casa, arrumando, limpando e cozinhando as mais deliciosas refeições. E, o mais importante, enchia o lar dos anões de alegria e de uma luz que antes não existia. A cabana, antes um lugar de trabalho e descanso, transformou-se em um verdadeiro lar, repleto de risadas e calor humano. Mas a paz de Branca de Neve não duraria para sempre. De volta ao castelo, a malvada rainha, ainda obcecada pela ideia de ser a mais bela, retornou ao seu espelho mágico, com a voz carregada de expectativa e um sorriso presunçoso. Ela repetiu a pergunta: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E, para seu horror e desespero, o espelho respondeu novamente com a verdade fria e cruel: Minha rainha, tu és bela, mas Branca de Neve, que vive na cabana dos 7 anões, é muito mais bela. A rainha tremeu de fúria. Branca de Neve ainda estava viva. E não só viva, mas ainda era mais bela. Isso era uma afronta que ela não perdoaria. Determinada a acabar com Branca de Neve de uma vez por todas, ela conjurou sua magia negra, disfarçou-se como uma velha vendedora, com um capuz escuro e um cesto cheio de frutas, aparentemente inofensivas. Mas entre as frutas, havia uma maçã vermelha e brilhante, que parecia a mais suculenta de todas, mas que escondia um veneno terrível. Uma mordida seria suficiente para induzir um sono profundo, que só poderia ser desfeito pelo beijo do amor verdadeiro. A rainha, em seu disfarce, caminhou até a cabana dos anões. Branca de Neve estava sozinha, arrumando a casa, quando a velha vendedora bateu à porta. Com sua voz rastejante e persuasiva, a rainha ofereceu a Branca de Neve a maçã, exaltando sua beleza e frescor. Branca de Neve, ingênua e de bom coração, sem desconfiar da verdadeira identidade da velha, agradeceu e, com um sorriso, deu uma grande mordida na parte mais vermelha da fruta. No mesmo instante, ela caiu ao chão, como se atingida por um raio, entrando em um sono tão profundo que parecia a própria morte. A rainha, com um sorriso de triunfo e satisfação em seu rosto maligno, fugiu rapidamente, acreditando que finalmente havia se livrado de sua rival. Quando os anões retornaram do trabalho, o que encontraram foi de partir o coração. Branca de Neve jazia no chão, pálida e sem vida. Desesperados, eles tentaram de tudo para acordá-la, mas foi em vão. As lágrimas escorriam por seus rostos, enquanto o desespero tomava conta da pequena cabana. Inconsoláveis, mas incapazes de se despedir de uma beleza tão pura, os anões construíram para Branca de Neve um lindo caixão de vidro, cravejado com os diamantes
mais brilhantes que haviam encontrado. Eles colocaram um caixão em uma clareira na floresta, onde podiam vigiá-la e lamentar sua perda. Todos os dias, eles visitavam Branca de Neve, sempre com a esperança, por menor que fosse, de que um dia ela pudesse despertar. O tempo passou e a floresta se tornou o lugar de repouso de uma beleza adormecida. Muito tempo se passou, com as estações mudando e a floresta vivendo seus ciclos. Até que um dia, um príncipe de um reino vizinho, que estava passeando por aquela parte da floresta, avistou a curiosa cena. Intrigado com o caixão de vidro e a beleza adormecida, ele se aproximou. Ao ver Branca de Neve, ele ficou imediatamente encantado. Sua beleza, mesmo no sono profundo, era de tirar o fôlego. Seus lábios vermelhos e sua pele branca pareciam brilhar sob a luz da floresta. Comovido por sua beleza e pela melancolia da cena, o príncipe, impulsionado por um sentimento puro e verdadeiro, inclinou-se suavemente e lhe deu um beijo gentil nos lábios. E assim, meus amigos, aconteceu a mágica. O beijo do amor verdadeiro quebrou o feitiço sombrio da rainha. Branca de Neve, para a surpresa e alegria de todos, abriu lentamente os olhos, como se estivesse despertando de um longo e agradável sonho. Os anões, que testemunhavam a cena, explodiram em festa. Gritos de alegria e abraços preencheram a clareira. Branca de Neve estava viva! O príncipe, ainda mais encantado, agora que ela estava desperta e sorrindo, pede-a em casamento. Branca de Neve, claro, aceitou com alegria. E assim, o príncipe e Branca de Neve se casaram em uma festa majestosa, digna de um conto de fadas, e viveram felizes para sempre em seu reino. Um reino onde a bondade, a pureza de coração e o amor foram mais fortes e prevaleceram sobre a inveja e a vaidade. A história de Branca de Neve nos lembra que a verdadeira beleza não está na aparência externa, mas sim na bondade do nosso coração, na pureza de nossas intenções e na capacidade de amar e ser amado. A inveja e a maldade podem até tentar nos derrubar, mas o amor verdadeiro e a bondade sempre encontram um caminho para triunfar. E essa foi a nossa jornada mágica de hoje. Se vocês amaram essa história tanto quanto eu, não se esqueçam de deixar aquele like caprichado, compartilhar com os amigos que também amam contos de fadas e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras. Muito obrigado por estarem aqui. Um grande abraço e até a próxima história. Tchau!